se referiu a essa questão de Paulo e Silas como a invencível coragem mental e perseverança infaticável da cruz. Nessa atitude de Paulo e de Silas que, mesmo depois de maltratados, mesmo depois de ultrajados, de tomarem uma surra, serem presos em Filipos, eles se levantam e continuam pregando a palavra de Jesus de Nazaré. A invencível coragem mental e a perseverança infatigável da cruz em Paulo e Silas, disse um grande teólogo. Era uma jornada de 160 quilômetros de Filipos a Tessalônica, isso seguindo pela via Egnácia, que era uma das vias principais que ligava essas regiões em direção ao sudoeste. Depois de serem maltratados, ultrajados, eles seguem em viagem pregando e plantando igreja. Eles passaram, como diz o versículo 1, por Anfípolis e Apolônia. Não pararam nenhuma dessas duas cidades, a não ser talvez para dormirem, descansarem um pouco e seguirem o seu destino para Tessalônica, que era a capital da província Macedônia. Perdão, eu falei aqui, eu acho que Mesopotâmia, né? Plantaram a igreja Mesopotâmia, Macedônia, a região da Europa hoje. Era uma cidade portuária localizada na cabeça do Golfo Termaico, comandando o comércio marítimo através do Mar Egeu e o comércio terrestre por essa via que eu falei para vocês, a via Ignácia, que era uma importante via que ligava essas regiões. Esta cidade, Tessalônica, era o centro econômico florescente e o seu orgulho era ter se tomado uma cidade livre já lá pelo ano de 42 a.C. Nessa cidade também havia uma sinagoga de judeus, como o texto, versículo 1, nos diz que Paulo, chegando lá, havia uma sinagoga dos judeus onde ele vai pregar o Evangelho. Mesmo Paulo, no capítulo 13, já foi falado aqui no versículo 46, ele decide voltar-se a sua atenção aos gentios, aos não-judeus. Mesmo ele tendo proposto isso, ele ainda foi procurá-los e por 3 sábados, 3 semanas, 3 sábados, pregou o Evangelho naquele lugar, como diz o versículo 2. Paulo e seus amigos, eles devem ter ficado alguns meses em Tessalônica. Quem estudou as epístolas aos Tessalonicenses demonstra ali um certo tempo gasto na plantação, na edificação desses novos cristãos, que aqui são registrados muitos homens, não poucos homens, muitas mulheres de alta classe se converteram. Eles passaram algum tempo ali discipulando esses novos cristãos. Mesmo assim, Lucas concentra-se em sua missão aos judeus, que durou apenas 3 semanas. E Lucas vai nos contar como Paulo desenvolveu a sua argumentação com os judeus essas 3 semanas. E ele começa fazendo isso. Lucas começa constatando nessa missão de Tessalônica, na pregação aos judeus, que durou algumas semanas, 3 semanas, aqui o texto diz, por 3 sábados esteve ali pregando. Paulo desenvolveu a sua argumentação de algumas maneiras. Primeiro, Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo ficou durante 3 semanas ali, tendo passado Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Isso ele fez expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo, ou seja, o Messias judaico, o Messias judeu, o ungido, o esperado, era necessário que ele padecesse
e ressurgir-se dentre os mortos, como diz o verso de número 2 até o versículo 3. Por tressava aos outros acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia o Paulo: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. O primeiro argumento de Paulo é através das Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que Cristo, o Messias esperado, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E essa era a apologia cristã. Essa era a apologia básica para o ministério público. Paulo dizia que o Filho do Homem teria de sofrer, morrer e ser ressuscitado. Para os judeus, que Paulo está pregando, está se direcionando, isso é basilar. Isso é importante que ele abrisse o texto. Os judeus, eles têm como livro sagrado a Torá, o Antigo Testamento, e Paulo então pega o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento ele começa então a apontar que era necessário Jesus morrer e ressuscitar. A base da sua pregação, como o próprio Lucas relatou, fora lançado por Jesus. Paulo saca a pregação de Jesus Cristo, a base e a pregação apostólica da plantação da igreja de Tessalônica. É um ensinamento baseado na pregação e no ensino de Jesus de Nazaré, que durante o seu ministério público, Jesus dizia que o Filho do Homem teria que sofrer, morrer e ser ressuscitado. Então, depois de sua ressurreição, ele primeiro advertiu os seus discípulos de Emaús. Você lembra quando Jesus ressuscita? Os discípulos de Emaús estão descendo de Jerusalém, voltando para a cidade de Emaús. Eles estão entristecidos, porque eles pensavam que Jesus, ele era aquele que restauraria a nação de Israel. Aí Jesus se apresenta aos discípulos de Emaús e diz para eles, de Salmos, nos profetas e na lei, que era importante, que era necessário, que o Filho do Homem, que o Messias, deveria morrer, como está relatado em Isaías 53, e que o Davi hoje de manhã foi sensacional, foi fenomenal, na exposição acerca do nosso curso de imersão bíblica, falando da nossa salvação. Jesus começa nos Salmos, na lei e nos profetas, anunciando que era necessário. Por muitas vezes Jesus falou, os discípulos não entenderam. O próprio Pedro, depois que viu que Jesus, ele recebeu a revelação do Pai pelo Espírito Santo, que Jesus ele era o Messias, Jesus diz para ele, nem carne nem sangue te revelou, mas é necessário que o homem, que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja morto e ao terceiro dia seja ressuscitado. Pedro fica apavorado com essa pregação de Jesus, diz, não te faça mal, não vá para lá. Daí Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Jesus falou da sua morte, Jesus falou da sua ressurreição, Jesus explicou o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da lei, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, a lei, a Torá. Jesus falou que era necessário que ele padecesse, que ele ressuscitasse dentre os mortos, que viria outra vez. Jesus ensinou, pregou isso. O apóstolo Paulo saca os ensinamentos de Jesus, e essa é a base da pregação do apóstolo Paulo. Jesus advertiu os discípulos de Emaús por terem custado a crer no testemunho profético que ele destacou ao longo de toda a Escritura, segundo o qual Cristo teria de sofrer antes de entrar na sua glória. E depois reafatizou o ensino do Antigo Testamento e do seu próprio ministério. Era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse. Naturalmente, portanto, isso se tornou a essência do querigma, da proclamação, da pregação da igreja primitiva. A pregação da igreja primitiva era isso, que o Messias, o prometido,
aquele que tiraria o pecado do mundo, aquele que traria o reino de Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Ele se faria homem para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei e do pecado. Como diz 2 Coríntios 5, 21. Ele se faz pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Essa é a essência da proclamação da igreja apostólica e da pregação dos apóstolos, que Pedro já havia pregado no dia de Pentecostes, segundo nós estudamos aqui em Atos 2, 22, que o próprio Paulo resumiu posteriormente em Atos 13, 26. É quase certo que a escritura citada por Paulo na sinagoga em Tessalônica eram as mesmas mencionadas no sermão dos apóstolos, ou seja, ele usou o Salmo de número 2, do 1 ao 7, Salmo 16, do 8 ao 11, Salmo 110, versículo 1, Salmo 118, verso 2, Isaías 52 e 53, e provavelmente Deuteronômio 21, versículo 22 ao 23. E essa semana eu estou fazendo um cronograma em que eu vou explicar para Kézia e para Ezequiel todas as passagens messiânicas do Antigo Testamento que cumpriu-se em Jesus de Nazaré. A Kézia me mandou um áudio essa semana chorando, porque ela leu Isaías 53 e viu ali que era Jesus de Nazaré. E que Deus é misericordioso, às vezes faz a obra que o Pai não faz. Por que eu não tive essa ideia, né, tchê? Eu comecei, não, agora eu vou ensinar meus filhos também. Eu sou bondoso, misericordioso ali. Tanto Jesus explicou esses textos que eu falei para vocês, como provavelmente Paulo usou esses textos, porque esses textos apresentam Jesus nas Escrituras. E o primeiro argumento de Paulo na plantação dessa igreja, ele arrazoou acerca das Escrituras. Aleluia. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Segundo lugar, Lucas registra o argumento de Paulo nessa plantação dessa igreja. Segunda coisa do argumento de Paulo, verso 3, a parte B, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então ele diz assim: este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ele arrasou acerca das Escrituras. Segundo, Paulo se empenhava em anunciar a Jesus. Glória a ti, Jesus. Paulo se preocupava, Paulo se empenhava a anunciar a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glorificado é teu nome. Em outras palavras, ele contou a história de Jesus de Nazaré, seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, a dádiva do Espírito Santo que ele daria àqueles que crescem nele, acerca do seu reino presente e a sua volta futura, a oferta da salvação, o anúncio do julgamento. Não há motivo para duvidar que Paulo tenha dado um relato completo da carreira salvífica de Jesus, do início ao fim. Ele apresentou Jesus, quem é a sua pessoa, o significado da sua obra. E aqui eu quero abrir um parênteses e convidar todos os membros aqui do Botânico, todo último domingo do mês. Último domingo do mês, nós estamos estudando no curso de imersão bíblica o Catecismo de Heidelberg. E nós entramos hoje, neste domingo, acerca da nossa salvação. Como ela se dá? Hoje nós vamos ver a expiação de Jesus. A importância de nós compreendermos que Jesus é o único que pode. Quem veio aqui vai entender o que Davi falou. Eu não vou entrar aqui para explicar isso. Jesus é o único que pode suportar a justiça de Deus. O único que pode suportar a justiça de Deus. Acho que semana que vem já vai estar aí na internet. Vocês podem ver essa aula. Foi fenomenal. Paulo anunciou Jesus, sua morte, sua encarnação, sua humanidade, sua divindade. Propósito de
da salvação, a adoção, a justificação, a regeneração. Ele é o único que pode nos justificar, Ele é o único que pode nos regenerar, nos dar vida, Ele é o único que pode expiar o nosso pecado. Paulo anuncia a Jesus, dizendo que o homem só pode ser aceito, só pode ser salvo pelas obras, não as suas próprias, mas as obras de Jesus de Nazaré. Que Jesus, que o homem só pode salvar pela escolha, não a escolha própria, a escolha de Jesus de Nazaré. Paulo apontou a Jesus como Salvador, como Senhor, como Rei do Universo. Glória a Deus. Paulo não falava de si mesmo, Paulo não falava da sua capacidade, não falou da sua cultura. Ele é versado em 3 culturas. Ele é grego, ele era grego, foi criado em Jerusalém, tinha a cultura judaica. Perdão, Paulo era romano, cidadão romano de nascimento. Por religião, se criou na cultura do judaísmo, conhecia o judaísmo. E Paulo nasceu na cultura grega, conhecia. Tanto é que quando a gente vai estudar 1 Coríntios, vai ver terminologias gnósticas. Até os liberais vão denunciar que Paulo está trazendo princípios gnósticos, porque não compreende que o homem tem muita cultura. É que ele experimentou o gnosticismo, ele está usando o gnosticismo, as palavras gnósticas muitas vezes usadas na falsa religião, porque Jesus é um Jesus que redime tudo, até mesmo as palavras. Até mesmo as palavras, a cultura, tudo. Paulo anuncia Jesus. Lucas nos fala que o argumento de Paulo na plantação de Tessalônica, o 3º lugar. Isso aqui é interessante, isso aqui é lindo demais, especialmente na época que nós vivemos de liberalismo teológico, em que o Jesus histórico não é o mesmo Cristo da fé. Que, os homens inventaram a Bíblia Sagrada, 10% da Bíblia do Novo Testamento pode ser verdadeiro, o resto, 90%, não é tão verdadeiro assim. 3º lugar, Paulo identificou o Jesus da história com o Cristo das Escrituras. Ele pega as Escrituras e ele expõe as Escrituras. Ele arrasou sobre as Escrituras. É como se você tivesse um quadro negro, que ele pegasse as Escrituras acerca do Messias, o prometido do Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, que haveria a da semente da mulher, um que esmagaria a cabeça da serpente. Fica imaginando que ele colocasse assim num lado do quadro negro, todas as referências acerca do Messias, dizendo, ele viria, seria isso, nasceria de uma virgem, ele seria sem pecado, ele cumpriria toda a lei, ele seria todo obediente. Ele vai fazendo toda aquela relação histórica, gramatical. Aí ali, colocando tudinho os textos. Depois ele apresenta a pessoa bendita de Jesus. E vai falando acerca do Jesus histórico, como é que ele foi, como é que foi a origem dele, nascido da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, imaculado, santo, perfeito, fez o bem, andou por toda parte fazendo o bem. E ele começa a colocar o Jesus da história e o Jesus das Escrituras. 3º argumento de Paulo na plantação dessa igreja. Ele identificou o Jesus da história com o Cristo das Escrituras, declarando ousadamente: este é o Cristo que eu vos anuncio. Este é o Cristo. Ele pega o texto bíblico e diz: desse texto bíblico, ele pega a história de Jesus, ou Jesus histórico, diz: esse que está na história, esse que encarnou, bendito é o nome do Senhor, esse que agora para nós, após a encarnação de Jesus, o calendário foi dividido ao meio, foi rachado ao meio, a história humana é dividida antes e depois de Jesus. Esse Jesus que encarnou, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, esse que apresenta nas Escrituras. Paulo começa a falar acerca de Jesus da história, diz: é este o Cristo que eu vos anuncio. Aleluia. Este é o Cristo que eu vos anuncio. Esta fórmula, este é o que? É que foi usada por Pedro no dia de Pentecostes, no capítulo 2, 16 também. Ele pega o Jesus da história e faz um link com Cristo das Escrituras. Os liberais que nunca tiveram igreja, nunca tiveram teologia, eles querem
dividir o Cristo da fé e o Jesus da história. A Bíblia apresenta categoricamente que o Cristo da fé é o mesmo Cristo da história. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a ti. O texto aqui demonstrou do verso 3, versículo 3 ali, ó. Expondo e demonstrando. A palavra demonstrando é para te temir no grego, para te temir. Já que literalmente isso significa colocar ao lado. Ele pega o Jesus da história, Jesus histórico que encarnou, coloca ao lado dos textos bíblicos e confere. Que é maravilhoso, gente. Colocar ao lado pode se referir à exposição de Paulo, que consistia em colocar o cumprimento ao lado das profecias. Jesus o cumprimento. Ele pega as profecias e as faz as pessoas analisarem. Em todo caso, a identificação da história com as Escrituras é de Jesus com o Cristo. Era essencial para a apologética de Paulo. E essa apologética continua sendo uma parte indispensável do testemunho cristão hoje, quando alguns teólogos tentam criar um abismo entre o Jesus histórico do Evangelho e o Cristo mítico da teologia e da experiência cristã. Eles tentam fazer essa dicotomia. Paulo apresenta que o Cristo que se apresentou, que se revelou aos judeus, veio para os seus, é aquele que as Escrituras apontavam. Bendito é o nome de Jesus. Lucas continua descrevendo as diversas respostas ao ministério de Paulo. Por um lado, muitos creram, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Lucas descreve diversas respostas ao ministério de Paulo. Uns creem, muitos creem, pois seu evangelho não chegou somente com palavra, mas em demonstração do Espírito de poder. Os corações se abriram pelo poder do Espírito Santo na pregação de Paulo, porque é o Espírito Santo que abre o coração. É Deus confirmando no Evangelho, é Deus confirmando as Escrituras. As Escrituras, por si só, sem ação do Espírito Santo, não levam ninguém a arrependimento, não levam ninguém a mudança. Por isso que todo homem, toda mulher que vai pregar o Evangelho precisa de graça, poder, autoridade do Espírito Santo. Uns creem. Versículo 5 diz que, por outro lado, outros não creram. E ainda de não acreditarem, por acometidos de inveja, promove uma perturbação na igreja de Tessalônica. Promove uma confusão. Os judeus lá fazem uma algazarra. Judeus que não creram, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando uma turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado. Procuraram trazê-lo no meio do povo. E é interessante que esses judeus, eles levantam uma grande calúnia e uma perigosa calúnia neste momento. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando uma turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procurando trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Verso 6: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou, todos procedem contra os decretos de César, confirmando ser Jesus outro rei. Esses judeus que não creram, eles acusam o apóstolo de subversão. E aqui diz: esses que têm transtornado o mundo, aqui é o mundo conhecido, ou Império Romano. Eles têm confundido, eles têm dividido o Império Romano, eles estão contra César. Gente, isso aqui é
Isso aqui seria 1 milhão de vezes, nossa negligência com o imposto de renda. 1 milhão de vezes. Pior. Era acusar-se de eles se insurgir de uma rebelião contra a autoridade constituída, que era o imperador. Olha, esse pessoal aí, eles vêm pregando acerca de um outro rei, Jesus, o Cristo é um outro rei. Eles não aceitam César, não submetem à lei, eles não se sujeitam ao governo e à instituição humana. Isso dá um choque. No povo se apavora. O César nessa época eles achavam que eram deuses, que eram divinos. Se não respeitasse, se não obedecesse, eles tinham direito, poder de executar, faziam barbáries. Então nós vemos como resultado gente que crê e gente que não crê, gente que recebe o Evangelho e gente que não recebe o Evangelho, gente que se opõe ao Evangelho. Paulo vai dizer numa das suas epístolas que o Evangelho é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Queira Deus que tanta exposição que nós estamos tendo aqui do Evangelho, isso possa produzir vida para a glória de Jesus, para o bem da nossa vida e para a salvação dos perdidos. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. O fato é que sempre há diferença receptividade para com o Evangelho. Horas que você vai pregar para algumas pessoas, o coração deles vão se abrir, eles vão se quebrantar, você vai parecer o Billy Graham do Brasil, o Billy Graham dos Pampas. Vai pregar assim, você vai, nossa, coisa boa, fluiu, as pessoas se converteram. Mas vai ter lugar que você vai falar de Jesus, e o que te espera não é ver a alegria e o gozo de salvação, mas muitas das vezes o que vai te esperar é o tronco, é a renúncia, é o desprezo. Isso não está um problema na pessoa que prega ou no próprio Evangelho. Jesus nos diz: o semeador saiu a semear e tinha vários tipos de solo. Mas vamos mais adiante. Versículos de número 10 a 14. Esses homens aqui chamam os líderes da cidade, o magistrado da cidade, vão até a casa de Jason, atrás dos apóstolos Paulo e Silas, não o encontram, pegam Jason, levam preso, pedem fiança e eles são soltos. E imediatamente, após terem recebido deles fiança estipuladas, soltaram a Jason. E no versículo 10: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes da Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas da alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada a Paulo também na cidade de Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e a Timóteo para o mais depressa possível fosse ter com eles. Depois que Paulo planta, tem esses episódios ocorridos, ele vai para a cidade de Bereia, plantar a igreja de Bereia, devido à confusão que teve em Tessalônica.
Mas mesmo a confusão de Tessalônica, a missão que Deus o confiou de pregar o Evangelho a judeus, a gentios, e plantar igrejas, ele levanta-se e continua a pregar. Semana retrasada eu li uma frase fenomenal. A frase diz assim: Atos é o livro de Jesus edificando a sua igreja. É Jesus edificando a igreja. É Jesus. Paulo é apenas um meio. Quem está fazendo é o Senhor Jesus. E logo durante a noite os irmãos ouviram, enviaram Paulo e Silas para Bereia, tirando-os de Tessalônica na escuridão da noite, para evitar outra perturbação pública. Ali chegados, depois de uma jornada de 80 quilômetros em direção ao sudoeste, agora não mais pela via Ignácia principal, os missionários novamente dirigiram-se primeiro à sinagoga dos judeus. Não podia sair sendo perseguido, não podia estar passando agora na rua principal. Vamos pelo mar, vamos fugir daqui correndo e pé na tábua, vamos adiante. E eles novamente se dirigem a uma sinagoga, o verso 10 diz, a fim de partilhar as boas novas de Jesus. Ora, esses judeus aqui em Lucas chama de estes de Bereia, eles eram mais nobres, eles tinham a mente um pouco mais aberta que os da Tessalônica, ou seja, seus correligionários de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, encontrando-se com Paulo para um diálogo diário. Os judeus em Tessalônica se reuniam só aos sábados. Os de Bereia era o quê? Todos os dias. Todos os dias. Encontrando-se com Paulo para um diálogo diário, não apenas semanal, no sábado, para ver as coisas, para ver se as coisas eram de fato assim. O verso 11 vai dizer isso. É evidente que Lucas admira o seu entusiasmo com a pregação de Paulo, juntamente com a diligência e a abertura sem preconceito no estudo das Escrituras. Eu vou ler isso aqui de novo. É evidente que o Lucas, ele admira o entusiasmo com a pregação de Paulo. Ele também fica admirado com a diligência e a abertura dos bereanos. Fica admirado a forma correta, ortodoxa, teológica que Paulo vai expondo, arrazoando, expondo, argumentando. É lindo de ver. Só que ele olha e diz, mas como é lindo ver essas pessoas buscam saber o que Paulo está pregando diligentemente, acuradamente, pesquisam seriamente. Eles combinavam, os bereanos, receptividade, eles eram receptíveis às Escrituras, e combinavam essa receptividade com um questionamento crítico. Uau! Aberto, todavia, com muito critério, com muita cautela. Estou ouvindo, mas estou analisando o que eu estou ouvindo. Estou recebendo, estou abrindo o coração, mas estou abrindo o coração para aquilo que depois que eu pesquisei, eu analisei, junto com Paulo, junto com as Escrituras, conferindo as coisas. Eles combinavam receptividade com questionamento crítico. O verbo examinar aqui é anacrino, examinar. É usado para investigação judiciais, quando, por exemplo, Herodes interrogou Jesus. É esse termo, examinou Jesus. Quando Pedro e João estão no sinédrio, eles estão analisados, são examinados. Há um julgamento sendo feito. No capítulo 4, verso 9, Pedro e João são julgados. Félix julga Paulo, no capítulo 24, verso 8, ele é examinado, julgando. É esse mesmo verbo. Os bereanos recebem, abrem o seu coração, todavia fazem isso a partir de uma crítica, a partir de um exame acurado das palavras que Paulo está dizendo, das doutrinas que Paulo está pregando. Esse verbo implica integridade e ausência de preconceito. Desde então, o adjetivo bereano tem sido aplicado à pessoa que estuda as Escrituras com imparcialidade e cuidado. Seu estudo e sua paciência em ouvir, porém, não
Preste bem atenção aqui, meus irmãos. Isso aqui de Bereia é maravilhoso. O seu estudo, a sua paciência em ouvir, porém, não resultou na aceitação unânime do Evangelho. Como em Tessalônica, houve uma divisão. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas da alta posição, e não poucos homens, diz o versículo 12, que provavelmente, nesses homens aqui estão Sópatro, que está no capítulo 20, verso 8, filho de Pirro. Ao mesmo tempo, logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus se anunciara por Paulo, em Bereia foram excitar e perturbar o povo. De novo, o verso 13 diz isso. Mais uma vez, tem reações positivas, reações negativas, gente a favor, gente contra o Evangelho. Desta vez, os irmãos não esperaram para arriscar a um outro tumulto, mas promoveram sem detença a partida de Paulo, como diz o verso 14, para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Foram levados. Paulo vai até Atenas, acompanhado pelos irmãos da igreja de Bereia. Provavelmente uma viagem longa, 480 quilômetros mais ou menos. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões baseadas nesse texto que a gente leu aqui. Até agora eu tenho só repetido algumas coisas para vocês que vocês viram. Algumas reflexões como conclusão. Lucas relata as missões em Tessalônica e em Bereia, com uma certa brevidade surpreendente. Porém, um aspecto importante ao qual ele parece dirigir a atenção do leitor é a atitude para as Escrituras adotada pelo orador e pelos ouvintes, como demonstrado nos verbos. Em Tessalônica, ele arrazoou, ele expôs, ele demonstrou e ele anunciou. Parece que Lucas está chamando a atenção do leitor, chamando a nossa atenção para a atitude para com as Escrituras. Pregadores, igrejas devem pregar as Escrituras, e ele usa esses termos: arrazoou, expôs, demonstrou e anunciou. Aqueles que ouvem também chamou a atenção do apóstolo Lucas nessa história da plantação dessas duas igrejas. Olha que diz com relação aos bereanos, os judeus. Eles receberam a mensagem com avidez. Eles receberam com avidez. Eles examinaram diligentemente. Lucas parece chamar a nossa atenção para tanto aquele que fala, para aquele que ouve a mensagem. Na evangelização dos judeus era inevitável que o Antigo Testamento fosse lido, o Antigo Testamento fosse o livro texto e a corte de apelação. O que nos impressiona é que nem o orador, nem os ouvintes usaram as Escrituras de forma superficial. Nenhum dos dois usaram as Escrituras de uma forma pouco inteligente. Nenhum dos dois, nem pregador ou ouvinte, usaram como simples texto de prova. Pelo contrário, Paulo expôs as Escrituras e os judeus de Bereia examinaram para ver se os argumentos eram convincentes. Podemos ter a certeza de que podemos ter a certeza que Paulo gostou dessa reação ponderada e encorajou. Paulo gostou da forma que os bereanos reagiram. Ele deve ter encorajado isso. Paulo acreditava na doutrina. Sua mensagem possuía um conteúdo teológico. Paulo acreditava na doutrina. Sua mensagem era profundamente teológica, mas não no doutrinamento. Ele não cria na instrução tirânica que exige aceitação sem crítica. Paulo provavelmente ensinou os bereanos e deve ter gostado desse tipo de coisa. Ele pregava a doutrina,
Mas ele é contra o tipo de doutrinamento que, vocês têm que receber o Evangelho, vocês têm que ver dessa forma porque eu sou pastor, e estou dizendo que tem que ser assim, tem que ser andar, que tem que ser vivido sem de uma forma tirânica, de uma forma déspota, simplesmente por causa da minha posição. Paulo, ele ensinava a doutrina, só que ele não queria que os seus leitores, os seus ouvintes acreditassem de qualquer forma. Vocês têm que receber a doutrina. Mas você tem que receber compreendendo a doutrina, julgando a doutrina, vendo se é certo, se é errado. Aleluia. O Evangelho não é uma seita mística. O Evangelho não é uma seita gnóstica, esotérica. Deus não quer que você aceite ele a goela abaixo. Pelo contrário, Deus é tão generoso que te convida a receber a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem tem fome, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim e beba. O livro da Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem quer, venha. Quem quiser, analise a verdade está à disposição. O Evangelho não é uma religião que oprime, que vem como uma tirania. O Evangelho dá essa abertura. Você pode julgar, você pode comparar com qualquer tipo de religião, com qualquer tipo de senhor. Você pode analisar e você tem que receber, após muita análise, tem que ser honesto, ser justo e confirmar o testemunho da palavra que é fiel e verdadeiro. Não há Salvador como Jesus. Não há Salvador como Jesus. As primeiras verdades que eu queria deixar para vocês aqui como aplicação é isso. Paulo acreditava na doutrina, a mensagem possui um conteúdo doutrinário e teológico, mas Paulo não aceitava doutrinamento, instrução tirânica que exige aceitação sem crítica. É assim porque eu estou dizendo que é assim. É assim porque sempre foi assim. E eu sou ungido do Senhor. Não se levanta enquanto ungido do Senhor. Não se toca no ungido do Senhor. Paulo não fazia isso. Ele pregava a mensagem, dava liberdade, examine, pense, pesquise. Aleluia. Ninguém é doutor, ninguém tem um monopólio da verdade. Jesus, Ele é a verdade encarnada. A verdade não é monopolizada num personagem, numa personalidade humana, num pastor, num guru, num ungido ou numa denominação. A verdade está nua e crua na pessoa bendita de Jesus, como se revela nas Escrituras Sagradas. Você não é obrigado a ouvir ninguém que não ouve Deus. Você não é obrigado a seguir nenhuma igreja que não segue a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Glória a teu nome. Paulo fica admirado com os bereanos. Ele está ensinando doutrina, mas ele quer que as pessoas questionem, que as pessoas recebam o Evangelho, mas de uma forma criteriosa, de uma forma inteligente. Aleluia. O Evangelho não foi nascido como nasceu o islamismo, o maometismo, que um anjo chamado Moroni foi lá de uma forma misteriosa e revelou um livro. Foi assim. O cristianismo está calcado na história. Você pode pesquisar Jesus de Nazaré. Aleluia. Todos os grandes filósofos, todos os grandes cientistas, quando de uma forma antagônica ao Evangelho, tiveram a inteligência de pesquisar e estudar acerca de Jesus para combater, acabam se convertendo a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Segunda coisa de aplicação: a salvação é um dom da graça de Deus. A gente vê Paulo pregando ortodoxamente. Ele é criterioso, Bíblia, Evangelho, Antigo Testamento, falando acerca de Jesus. E mesmo assim, teve gente que não acreditou. E que você pode estudar toda a tua teologia sistemática, você pode ler todos os teus comentários bíblicos. Se o Espírito do Senhor não revelar Cristo no teu coração, nada adianta. A salvação é uma obra da graça soberana de Deus trazida ao nosso coração. Por mais que a Assembleia de Deus possa ter a melhor doutrina, por mais que outras igrejas possam ter a melhor doutrina, a salvação ainda está na mão de Deus. Oh, aleluia. Glória a ti, Senhor. Temos igrejas que nem na igreja da Belém, que pesquisou, que analisou, mas mesmo assim teve gente que não acreditou. Porque a salvação, disse Jonas capítulo 2, verso 9, a salvação vem do Senhor. A salvação também do Senhor. Às vezes
Um pastor, a gente vê pais e mães angustiados de não, meu filho não me acompanha e não sei o que, eu já xinguei, eu já fiz propósito, já fiz não sei o que, estão tristes. O mês passado eu estava ali na sede do nosso distrito, uma senhora do serviço de oração, mulher de Deus, amo ela, cantora, canta com seu esposo, é uma benção. Ela estava em crise, chorando, foi visitar sua mãe, sua tia, ajudou a criar ela, da vida e a morte no leito de hospital, e ela pegando o evangelho disse, não quero, e ela pegava o evangelho e a tia dizia, não quero, e ela em lágrimas dizendo isso que eu falava para vocês. Ela disse, tem alguma coisa errada comigo, eu não admito, como é que pode? E ela disse que começou a ficar triste porque tinha alguma coisa nela, tinha um problema nela, ela estava angustiada, tem algum defeito em mim, alguma coisa Deus está querendo mudar a minha vida. E eu vi que ela estava bem angustiada, chorosa, e ela desceu, e aquele dia eu cheguei do serviço e nem subi no púlpito, fiquei lá embaixo, providencialmente. Ela passou por mim quando eu chamei ela, mas ela trouxe ela no peito, deu um beijo nela assim, filho, fica tranquilo, tu não te preocupa porque tua tia não te converteu ainda, não é culpa tua, não é culpa tua. Jesus disse que quando ele viesse ao mundo, ele viria o Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, a trazer arrependimento ao coração dos pais, dos filhos, coração das filhas, coração do mundo. É obra do Espírito Santo. Aleluia, glória a ti, Senhor. Nós vemos Paulo pregando com exegese, com hermenêutica, com homilética, expositivamente, mas mesmo assim teve gente que não se converteu. A salvação está na mão do Senhor. A salvação está na mão do Senhor. Com isso, não nos dá o direito de nós sermos relaxados nas Escrituras Sagradas, pregá-los de qualquer maneira. Isso não nos dá o direito. Porque o meio de Deus converter as pessoas é através da exposição da palavra de Deus de forma clara, objetiva e real. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é teu nome, Senhor. Salvação é o nome de Deus. Salvação é o nome de Deus. Paulo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Planta a igreja em Tessalônica, planta a igreja em Bereia. Com muito conhecimento bíblico, com muito conhecimento doutrinário. Mas sobretudo, na força e na energia do Espírito Santo. Glorificado é teu nome, Senhor. Quantos querem poder comunicar o Evangelho? Quantos querem comunicar o Evangelho? Quantos querem pregar o Evangelho? Você tem que pregar no poder e na autoridade do Espírito Santo. Você pode dominar o grego, você pode dominar o hebraico, você pode dominar a gramática portuguesa. De repente eu cometi, e é certo, cometi muitos erros gramaticais aqui. E vocês não pensam que isso não me entristece, eu choro. Quem me conhece muito bem aqui é o Sander. Eu sei, eu tenho crise, gente, crise. Por isso. Crise. Mas você pode falar fluentemente português. Que a igreja precisa para alcançar os pequenos é comunhão com Deus treina. Amém, Jesus. Glorificado é teu nome, Senhor. Que esse Brasil precisa não é mais de um teólogo, doutor em divindade. Poliglota, civilista. Que o Brasil precisa, que o Jardim Botânico precisa, que a minha família precisa. É conhecer uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glorificado é teu nome. Que fale as Escrituras de forma simples, reta, objetiva. Comparando. Fazendo um contraponto. Dizendo que Jesus que encarnou é o prometido por Deus na sua santa palavra. É isso. Glória a ti. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. Tanto na palavra, como vivemos no poder do seu Espírito, como Paulo e Silas viveram. Semana que vem nós vamos falar de Paulo, na cidade de Atenas, a grande cidade grega. Quero convidar você a já estar orando, desde já. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Eterno, estamos visto aqui essa noite, Senhor, fidelidade deste homem chamado Paulo e seu companheiro Silas, Senhor. Homens comprometidos com a ortodoxia, homens comprometidos, zelosos pela palavra de Deus.
zelosos, Senhor, gente que pregou corretamente, Senhor, mas também homens que estavam dominados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que com demonstração, com autoridade, Senhor, comunicaram o Teu Evangelho. Mas no domingo nós nos unimos aqui para pedir, nos ajude, Senhor. Visita-nos, Senhor. Vivifica, Senhor, as nossas vidas. Vivifica o nosso testemunho. Vivifica a nossa pregação. Vivifica a nossa adoração, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Nos infunde, Senhor, esse paixão pela Tua Escrituras e paixão por Jesus, Senhor. Como Paulo não falava de si, não falava da sua igreja, não falava dos seus métodos. Ele era direto, anunciava Jesus. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, abandonar essa única mensagem da igreja. A única mensagem que a igreja tem. A igreja não tem outra mensagem. A mensagem é a Tua pessoa bendita, a Tua obra vicária, a Tua obra substitutiva. Nós te pedimos, ó Deus, conduz-nos mais e mais, ó Deus, para a Tua palavra e para esta mensagem. Não nos deixe nos desviar. Eu milímetro sequer, Senhor, dessa verdade, Senhor. Nos ajude, Senhor, com autoridade, Senhor, a proclamar o Teu nome que está sobre todo nome, Senhor, aos nossos parentes, aos nossos familiares, a este bairro que está perdido, a esta cidade que está, ó Deus, impregnadas pelo pecado, pela violência. Estenda as Tuas mãos sobre este lugar e nos visita, Senhor. Nos visita, Senhor, nos visita. Nos visita, Senhor, nos visita verdadeiramente, Senhor. Nós te pedimos, Pai Celestial, abençoa os Teus filhos que aqui estão, Senhor, Tuas filhas que aqui estão. Ó Deus, nós pedimos a Ti, pelos filhos, pelas filhas, pelos pais, pelas mães, tios, irmãos, irmãs, primos que estão afastados e que muitos de nós choramos, ó Deus, copiosamente, pois não está aqui, Senhor, não Te conheceram ainda. Nós mais uma vez levamos eles na Tua presença e pedimos, ó Deus, Jesus, a salvação está em Ti. Jesus, a salvação está em Ti, Senhor. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu estás acima de César. Tu estás acima dos reis humanos, dos governos humanos. Tu és o único que deve ser temido, obedecido até as últimas consequências, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, ministra o Teu senhorio em nós, nessa igreja. Ministra o Teu senhorio em nossos familiares, que eles Te reconheçam como o único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, Pai Celestial, que seja assim para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe.